Muito bem, pessoal. Então, terminando essa visão geopolítica, agenda ESG, eu tentei trazer para vocês até essa guerra do Hamas contra o Estado de Israel, que está começando e que daqui a um mês a gente já vai ter noção dos próximos impactos e nós vamos ter coisas melhores para poder trazer. Mas hoje, até onde eu consigo ver, esse é o mundo, são os marcos, né, dessa agenda, quando ela começou, como é que ela está agora, e esse impacto na geopolítica dentro das nossas empresas, tá? E aí a gente vamos seguir, porque isso tudo que nós falamos, gente, ela faz parte do que a gente chama de governança global. Todo mundo é impactado por essa governança. Nossas empresas elas respondem a isso, elas fazem parte desse contexto, principalmente as grandes players que nós temos, uma Petrobras, uma Vale, né? Todo mundo. E aí, isso é o que a gente tem. Sobre a governança do Estado, já entrando na segunda instância de governança, o que nós temos e o que a gente precisa entender? E que vale, eu vou falar de governança do Estado, mas nós temos que entender que vale muitas das coisas que nós estamos falando aqui, que eu vou falar aqui, diz respeito às empresas também. Então é muito importante quando a gente fala em governança do Estado, a gente ter o equilíbrio, é um quadrante estratégico entre dois pontos que a gente tem que entender. O primeiro ponto, a legalidade. Espera-se que um governo seja o mais legal possível, que esteja respondendo, né, que atenda todas as leis, área compliance, né, conformidade legal em todas as instâncias, o máximo que a gente possa ter, tá? Agora, tão importante quanto a legalidade, você cumprir regras, cumprir leis e tudo, é importante a legitimidade, tá? A legitimidade, ou seja, o senso comum, o senso público, entender o que o país está fazendo, ou entendendo o que é, tá ali. E mais do que entender, tem que estar aprovando, né? Então, quando a gente mede a governança do Estado, primeiro, por essa coisa, o quanto ele é legal e o quanto ele é legítimo. Tá? E aí, sem entrar em nenhuma conotação política, é o que nós temos, né? Estamos com um governo que é legal? Ganhou as eleições, verdade, ganhou. É legítimo? A turma está entendendo o que está fazendo? A nossa empresa também. E vamos entender essa questão de legalidade e legitimidade sobre o ponto de vista da nossa empresa e de uma empresa do setor. E aí, falo aqui como conselheira fiscal suplente da Vale, tá? Muito bem, teve Brumadinho. É um problema que nós tivemos, gente, de governança na veia, tá? Recorrência, 2015 nós tivemos Samarco, rompimento de barragem. 2018 nós tivemos o quê? Brumadinho, o maior desastre ambiental e o maior desastre social do mundo, do setor de mineração do mundo. Recorrência. Governança na veia. O que aconteceu? Vamos entender essa legitimidade. Por mais que a Vale estivesse fazendo na época o que estava fazendo, explicando e dizendo que ia reparar, que ia fazer, que ia buscar, ia fazer, não tinha conversa, porque nós que moramos aqui em Minas, nós estávamos conduídos. Mineiro chora e sua lama até hoje. Chove aqui em Belo Horizonte, nós entramos em pânico, porque nós sabemos que temos mais de 700 barragens aqui perto, que é mais ou menos o mesmo esquema que era, criados na mesma fase. Nós entendemos, nós que somos do setor sabemos disso. A questão é essa legitimidade. Muito bem, por mais que fizesse nos primeiros dias, nas primeiras semanas que a empresa estava, não tinha conversa, a sociedade não estava entendendo, não queria conversar, o ódio, a reação era grande demais. A sociedade só começou a parar para conversar com a Vale depois que nós mandamos quem embora? O Fábio. O presidente, que é aquilo que a sociedade entendia como um ícone. E ele estava fazendo como gestor o trabalho que ele tinha, de fazer as explicações. Estava acontecendo tudo direitinho. É a legitimidade.
O povo tem que estar entendendo e tem que estar aprovando. A partir daí, começou-se a conversar e tudo foi difícil e tudo, mas a gente tinha que chegar ali, tinha que passar. Nós passamos. Essa questão da legitimidade, ela é muito séria para o nosso trabalho. É a legitimidade que vai dizer, né, do senso comum, o público, se nós estamos fazendo a coisa certa ou não. Quem é que está fazendo a coisa? Quem está do lado da operação. São os diretores, é a turma que está, né, nas nossas comunidades que são impactadas pelas nossas empresas. Essa legitimidade. E é por isso que de vez em quando nós estamos aí conversando, a nossa turminha de RH encontra com o pessoal do sindicato e fala assim: ô pessoal, o sindicato está querendo marcar um final de semana, um futebol final de semana com gestores da empresa. Você é gestor da empresa, cara. Ou você tem que ir no domingo, vai pagar a cerveja, o churrasco depois do futebol e vai perder o jogo. Que é missão sua fazer isso. E vai sair todo machucado, que é a única forma deles pegarem vocês ali na brincadeira fazer. Tem que fazer isso, é missão. Isso é legitimidade, você tem que estar conversando com os públicos ali da empresa e é o gestor, a turma que está diretamente ligado, que tem essa obrigação, que tem isso aqui. Porque um não que você fala, pessoa física, eles não vão entender que é um não que a pessoinha física está falando. Não, a Vale está fazendo, a Vale não consegue conversar, a Vale não quer conversar, ou a empresa não quer conversar. A comunidade não separa você, pessoa física, daquilo que você representa dentro da empresa. Essa legitimidade é outro processo, e que a gente tem que chamar numa governança pública, numa governança uma governança do Estado, isso é condição sine qua non. Essa legitimidade, a turma está aprendendo e batendo palma, ovacionando quando vê um político por aí. E o que nós estamos vendo ultimamente é o contrário. A falta da legitimidade que nós estamos vendo aí. E é onde que a gente mais tem que trabalhar, é aumentar esse grau de legitimidade do setor público brasileiro como um todo. Né? Mas vamos, então, isso aí é um ponto que a gente tem que entender para entender governança do Estado. Aí a turma que perguntou, o Sérgio que perguntou sobre o Banco Mundial. Banco Mundial. Né? A última pesquisa sobre a governança do Estado brasileiro. E aqui essa primeira tela, gente, eu estou comparando Brasil com os países da América Latina e Caribe e países do OCDE, os melhores do mundo, América Latina e Caribe e Brasil. Primeiro indicador da liberdade, né? Primeiro da governança do Estado. Todo mundo tem isso. FMI tem muito parecido, tá? Todas essas entidades da governança global fazem esse tipo de análise. Então, esse é do Banco Mundial. Primeiro indicador, liberdade de voz e voto, poder de opinião pública e prestação responsável de contas da sociedade. E isso é governança na veia. Países da OCDE 85, países da América Latina 57, Brasil 56. Estamos bem, acima da média. Estabilidade política das instituições legais e regulatórias. Mundo, 70, América Latina, 58, Brasil, 34, abaixo da média. Efetividade do governo, 86, 49, 31, abaixo da média. Qualidade do ambiente regulatório. Temos lei? Temos. 87, 52, 44, abaixo da média. Aplicação efetiva das leis. As leis funcionam? 86, 48, 43. Controle da corrupção em todas as nossas manifestações. 85, 49, 32. Saiu hoje. O CDE levantando o seguinte, que o Brasil não está fazendo o dever de casa dele em relação à coisa, porque falta a questão da impunidade brasileira para quem trabalha com essa questão de corrupção, ela é grande demais. Então já foi o primeiro sinal, alerta que o CDE lançou hoje. Se vocês pegarem aí Twitter e tudo, vocês podem ver que essa é a notícia que saiu hoje à tarde disso aí. Então o Banco Mundial, se a gente for pegar esse mesmo, a história disso aí,
né, dos mesmos indicadores ao longo do tempo, vamos pegar só a última linha ali, viu, gente? 56, 54, a média brasileira ao longo do tempo, né? 53, 49, 53, 52, 51, 42, 41, 42, tal, e 40. Ou seja, a dinâmica da governança do Estado brasileiro, segundo o Banco Mundial, tem a dinâmica de um voo de galinha. Nós vamos na direção correta, não aguentamos o trem, cacarejamos e caímos. E cai, e vai de novo, e vai. Só que nós estamos indo no fundo do poço agora. Quer dizer, essa última média brasileira foi a mais baixa desde que o Brasil entra, como média. Essa é uma das coisas. Vamos no segundo. Nós temos outra forma, né? Essa é uma das formas que o Brasil é visto, né? Ou é medido. Desculpa, mas aqui de vez em quando trava. Deixa eu voltar para trás. Aqui está travando. E não está aparecendo, deve ter acabado aqui. Só um minutinho. Bom, esse aí é uma das coisas. Por que eu estou mostrando isso aqui para vocês, pessoal? Tá? Qualquer investidor que venha conversar com qualquer empresa, qualquer mineradora, de qualquer nióbio, de qualquer coisa, a primeira coisa que ele vai estudar, antes de conversar conosco, é que país é esse, onde é que eu estou, tá? E ele vai ter, um dos indicadores dele é essa informação, ou seja, essa é uma das informações que eles vão ter. Um outro ranking que nós participamos, esse é de junho desse ano, é o mais novo que nós temos, como esse também. Esse do Banco Mundial tem praticamente um mês que saiu, tá, gente? Esse aí, da competitividade brasileira, é do mês de junho, tá? Gente, país mais competitivo está no número 1. O pior em termos de competitividade, a nota é 64. O Brasil, em 2023, está com 60, quase batendo no poço. E olha para você ver que o viés da curva é descendente, ó. Já chegamos aqui a 56, 57, 59, 60. Quem que leva a gente para baixo? Tá? Ou melhor, vamos pensar positivamente, o que segurou o Brasil o ano passado e hoje, em termos de competitividade? A performance da economia brasileira. Até o ano passado, tinha um outro índice, que era a questão do trabalho, né, do business nele, né, a questão da iniciativa privada, que é o terceiro ciclo que vocês têm ali, ó, a eficiência de negócio, ou da iniciativa privada. O ano passado era 48. Então, nós tínhamos uma eficiência da economia e coisa que segurava ali. Nós caímos por quê? O que nos joga para baixo? A eficiência governamental e o processo de infraestrutura brasileira, que precisa tudo aí. Isso aqui é uma grande oportunidade de investimento em infraestrutura, agora as outras coisas é consequência da situação que a gente tem. É o segundo ranking que a gente participa, que todo mundo que vem para cá, qual é o grau de competitividade que nós temos, dos nossos gestores, das nossas coisas, tá? Terceiro, as agências de rate. O que é uma agência de rate? Agência que mede risco de país, ou seja, a capacidade que tem um país de pagar as contas que ele tem, de pagar as dívidas que ele tem, né? A nota máxima de uma agência de rate é o chamado AAA, tá? Aí vai aumentando o risco do país, vai abaixando para AAA, AA, Triple B, Triple C, aí vai, certo? Muito bem. O Brasil hoje é o quê? Nessa agenda, né? O Brasil hoje é Double B, vamos voltar aqui para vocês entenderem, Double B less. Aqui, ó. Esse aqui não tem água. Double B less, ou seja, nós de um país que dá para investir, nós passamos, né,
há muito tempo atrás, nós passamos a ser filhotinho de caloteiro. Ou seja, a possibilidade de alguém fazer algum negócio com qualquer brasileiro, a possibilidade dele se lascar é grande demais, porque nós trabalhamos num ambiente altamente especulativo. Tá? E por que eu falo isso para vocês, gente? Porque qualquer gringo que vai vir aqui, que tenha esses dados que eu estou passando para vocês, tá? Ele vai achar que nós somos o quê? Que o mundo corporativo brasileiro é o quê? É corrupto, safado, ordinário. E ele vai exigir de vocês uma série de documentos e de evidências, e a gente tem que entender que eles têm esse tipo de informação, bater essa percepção no peito, engolir e mostrar o que você quer. IFRS eu tenho, taxonomia eu tenho, ISD eu tenho. O que você quer que eu tenho que te mostrar? E mostrar de uma forma que ele consegue, né, que ele consiga entender que você está na esparrela, que a sua empresa está na esparrela, mas não faz parte dela. E a gente tem que entender, porque não somos nós que nos medimos, isso aqui não é índice brasileiro, isso aqui é índice que a gente tem, e o nosso setor faz parte disso aí. Tá? E o que nós acabamos de falar, a questão de corrupção, né? Nós perdemos uma década no combate à corrupção, o OCDE já estampou isso hoje na nossa cara, e é muito triste a gente saber que o Brasil é o país que é o benchmark mundial em corrupção no quesito capilaridade. Não só satisfeitos de esgarçarmos essa relação pública e privada durante décadas nesse país, nós tivemos a cachimônia de exportar o jeito brasileiro de corrupção para 28 países, elegendo ditadores pela Europa, pela África e esses países árabes e tudo, com dinheiro brasileiro. Isso somos nós. Então, esse é a coisa. Agora, olha a economia o ano passado, 4 anos aí que nós estivemos numa boa. O Brasil faz parte do mundo corporativo? Vai. Nas 500 maiores da Fortune, o Brasil entra com 9 empresas esse ano. Esse é de julho desse ano, viu, gente? O ano passado nós tínhamos 7 empresas, a média brasileira era 5, 7. 9, poucas vezes nós chegamos a isso aqui e nós temos 9 empresas do ano passado para cá que ascenderam, tá? A Petrobras é a primeira que aparece. E é a maior, é a maior e a melhor em receita operacional do mundo, que é a Walmart, tá? Depois vem as petroleiras. A nota do Brasil, o posicionamento do Brasil é 71, tá? Ela, com a questão do petrolão, ela foi a praticamente 300, o ano passado ela passou a ser 75, né? E hoje ela já está em 71, ela está recuperando o impacto todo de um petrolão. A JBS, com o Joesley Day independente, ainda é a maior empresa em corte anual do mundo e o posicionamento dela é 179. Olha a força do nosso sistema financeiro. Uma das experiências que eu tenho sobre o ponto de vista de corrupção, olha, para mim é muito difícil estar aqui hoje falando com vocês, né, guerras acontecendo, e falando em governança, compliance, isso para uma turma de gestores como vocês. Mas a minha esperança qual que é? Que nessa questão de corrupção, que o Brasil, pela criatividade do brasileiro, ele possa fazer exatamente o que nós fizemos no setor financeiro. Nós, em menos de 50 anos, nós conseguimos ter 8 tipos de moedas diferentes. Em 50. Nenhum país teve essa criatividade de mudar o sistema financeiro 8 vezes, e nós fizemos. Tá? Nós passamos por um processo de inflação a mais acima de 2 dígitos, que só nós e a Argentina conhecemos isso aqui. Gente, nós não falimos, e depois dessas duas coisas, dessas mudanças do sistema financeiro, nós conseguimos criar um sistema financeiro, um dos mais críveis e seguros desse mundo.
Se tem um setor que é muito bom e funciona no Brasil, e o mundo inteiro quer vir para cá, é o sistema brasileiro. Olha a história do nosso Pix, nós temos uma criatividade muito interessante para lidar com isso aqui. E no setor ético-moral, gente, eu espero que a gente seja, porque ninguém chegou tão baixo como nós chegamos enquanto país, enquanto corporações. Então, se alguém sabe lidar com corrupção, esse alguém somos nós. Vai explicar para o norueguês que ele tem que tomar vigiar um funcionário que pode roubar da empresa ou que um acionista pode fazer uma coisa errada. Que um acionista pode criar um departamento de operações estruturadas que é para pagar propina internacional. Ele não tem modelo mental para isso, educacional, ele não consegue fazer isso. Nós sim. É possível e nós sabemos como combater isso. Então, esse processo todo de corrupção, porque é tão complexo, mas se tem alguém que tem condição de entender e para blindar isso aí, somos nós que conhecemos isso aí. Tá? Então, o Brasil entra com 9 coisas, né? Então, todos os nossos maiores bancos estão aí nas empresas maiores, e quem entrou do ano passado para cá, a Vale sempre teve, Raizen entrou o ano passado, e a gente entra com a Fibra, entra agora, a Fibra Energética entrou agora. Tanto o Raizen como a Fibra entra com a pegada mais verde. São empresas que têm essa pegada muito mais forte. Comparando com o BRICS, nós entramos com 9 empresas de 500 maiores da Fortune, Rússia entra com 3 e Índia com 8. A China, né, os Estados Unidos conseguiu ultrapassar em uma empresa, Estados Unidos nesse ranking americano tem 136, China tem 135 e Japão 41. Então, você sempre fica os maiores, né, que tem as maiores empresas, as melhores, as formadoras de opinião, tá praticamente nesses assuntos. E olha a questão da China agora, né, nessa geopolítica, a tensão entre China e Estados Unidos que nós estamos vivenciando com a questão de Taiwan, que é um outro ponto que a gente tem que pensar naquela geopolítica que é um terceiro ponto que nós temos que também não subestimar nesse novo desenho da geopolítica mundial que está acontecendo. Muito bem. Boa parte, se você pensar nas grandes mineradoras, na Vale, a gente conta nos dedos as grandes empresas brasileiras. A economia brasileira é feita de pequenas e médias empresas. 65% do PIB brasileiro tem empresas médias e pequenas, e que aí entra também as nossas mineradoras. Boa parte do setor de mineração são empresas pequenas e médias. Tá certo? E o que aconteceu com a pandemia nesse lugar? A pandemia uniu todo mundo dentro de casa, uniu essas empresas. E aí a gente viu que essa geração que está chegando, que está sendo preparada para assumir as empresas, né? Elas ficaram muito mais interessadas nas empresas, né? E começaram a fazer uma participação. Então a pandemia, ela uniu essas empresas brasileiras, as pequenas e médias, em relação, todo mundo começou a perceber a importância e o risco que as empresas estavam correndo com a perda, por exemplo, do fundador. Se o fundador ficasse, né, morresse de um dia para o outro, quanto que isso ia impactar. E tem muitos negócios com a falta do fundador ou dos principais executivos não sobrevive, porque tudo está na cabeça deles. Né? Então, é a questão da pandemia sobre o ponto de vista, né, das pequenas e médias empresas, e a gente tem que colocar isso, que a maior parte das empresas do nosso setor são pequenas e médias, elas fazem parte desse momento. E a gente tem também uma geração atual que está chegando, uma geração cristal que está chegando, mas os pais não querem largar o osso ainda, uma briga geracional entre as nossas empresas, e que o nosso setor tem que entender, porque se fala muito em processo, em sustentabilidade, tudo, mas esquece que antes de ser uma mineradora, nós somos uma empresa familiar com todos os problemas de uma empresa familiar, principalmente as médias e pequenas. E se a gente não atentar nesse detalhe, e eu sei que tem muito advogado que está trabalhando com empresas familiares do lado daí da telinha, muita coisa, tem que entender que tem uma necessidade. Se não tiver minimamente uma estrutura de governança em termos de negócio, o negócio, por melhor que ele seja, a mina, o mineral que seja melhor, e por melhor que seja o negócio,
ele pode desaparecer ou ser passado a preço de banana por problemas de governança de uma empresa familiar normal, que é comum a todas. Então, é um ponto, quando a gente fala MBA de direito em mineração e tudo, e entrando com governança, de importância da gente ver a empresa, né, a nossa pequena mineradora, né, sobre o ponto de vista do que nós estamos falando de empresas familiares, que elas são. É a briga do papai e filhote, é o cara que é o herdeiro e quer ser herdeiro e não quer trabalhar e não interessa para o negócio. E a empresa tem, o negócio tem que sobreviver a essas coisas. Né? O herdeiro, né, ele tem que ser trabalhado, quer ser herdeiro, então vai, mas não vem entrar aqui não vem mandar aqui não, porque você não entende nada. Quer dizer, tem que ter todo um trabalho, uma preparação dessas pequenas mineradoras sob o ponto de vista de governança de negócio, né? Tão importante quanto a preparação para estar nesse mundo, né, no setor que está sendo tão demandado com essas agendas que a gente está falando por aí. Então, aí, ó, empresas, isso são dados de 2022, 65% do PIB brasileiro são empresas familiares, pequenas e médias, e que significa 90% do mercado nacional. É empresa média e pequena, gente. É o mundo de vocês, que vocês estão gerenciando, que vocês estão advogando para essas empresas. Né? Ou que tem que estar trabalhando com isso aí, a importância aí que a gente fala de um acordo de acionista, né? De uma questão sucessória muito importante, porque isso vai criar robustez. E governança, gente, vem para garantir o quê? O negócio ao longo do tempo, a sustentabilidade do negócio ao longo do tempo. É a primeira coisa, e às vezes a gente tem que blindar o negócio dos próprios donos, porque eles chegaram no limite da competência deles. E o negócio que eles montaram vale muito a pena. Então, como é que a gente faz esse jogo? Tá? O que está acontecendo, né? E que vai acontecer nos próximos 20 anos, né? A minha geração é chamada geração de ferro. É uma geração, né, que viu Golda Meir, que viu, né, como a gente já falou aí, é uma turma que a palavra vitimismo eu estou aprendendo agora. Porque isso não fez parte da minha geração, né? Teve, na época, eu lembro que quando fizeram uma entrevista comigo na Uzi Minas, né? Ah, vamos fazer uma entrevista com você, que você é a primeira mulher a ter patente na Uzi Minas. Eu achei aquilo tão inexpressivo, como assim? Eu quero saber que a minha patente ali era de uma coisa interessante, mas já mexia com sustentabilidade, já tinha essa pegada. Não, era o fato de ser mulher, e para mim, isso para mim naquela época não fez o menor sentido. Fiz, né, apareceu ali, foi uma melhor coisa, mas para mim não fez, porque fazia parte eu passar pelas coisas ali como um desafio. Tá? Hoje nós temos uma geração milênio. Né? A turminha que nasceu de 81 a 95, considerada a geração cristal. A turminha que já nasceu com psicólogo, que é uma turminha que pensa diferente, que tem um alto padrão, que foi criado de uma forma diferente. E 84 trilhões de dólares está sendo transferido no mundo inteiro para essa geração. E como é que nós vamos fazer? E isso faz parte, a gente tem que levar isso em consideração para fazer uma estrutura de governança numa empresa mineira, que nós temos esse processo dentro do nosso setor de mineração também, tá? Então, gente, a gente tem que entender, vamos lá, nós temos 12 empresas milenares no mundo, 12 milenares, milênio. Nós temos dessas 12, 3 são japonesas. E a mais antiga dessas empresas é uma construtora de templos lá. Tem 46, 58 gerações que passaram de uma mesma família. Isso é governança. É a sustentabilidade do negócio ao longo do tempo. E o que a gente tem que entender como governança dessas pequenas empresas, dessas pequenas minas? É um problema bastante processo de sucessão em todos os níveis da empresa. E aí nós temos aí um exemplo só que eu deixei aqui para vocês, né? Esse hotel no Japão, um casal, e aí eu acho que nesse caso aí, eu acho que é, deixa eu ver, há 50 gerações, né, que eles estavam ali da mesma família, e o que a gente vê, né? O filho era o sucessor, morreu no acidente de carro,
e a menina, que era a dona de casa, sendo preparada para fazer. Então, você tem 50 gerações sendo colocadas em risco de um mesmo negócio, por uma questão básica que é a questão de sucessão, que é o que a gente fala. O que acontece com as nossas mineradoras pequenas também? De cada 100 empreendimentos que nascem no Brasil, 75% morre quando os herdeiros assumem. E apenas 7% consegue chegar na terceira geração. Se nós não levantarmos e levarmos em conta isso, nós estamos perdendo grande parte da mineração brasileira por conta desses problemas que são governança das empresas familiares, que a gente tem que começar a focar no nosso setor para essa questão também, que é governança na veia das nossas pequenas mineradoras. E a gente não vê ninguém, ou pelo menos um trabalho em termos de setor no país, falando sobre pequenas e médias empresas, pequenas e médias mineradoras, que são boa parte, né, dos clientes, das pessoas que estão ali do outro lado da tela. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu sei que não está na hora das perguntas, mas estamos aí, se está fazendo sentido isso aí. E a gente precisa entender mais uma coisinha, tá? O estudo de governança, e aí entrando mais no setor que vale para todo mundo de uma forma geral, o estudo de governança, ele ganha força no segundo, né, na metade do século XX para cá, para tentar entender por que tanta mortalidade é assim que acontece. Porque a 75 morre quando os herdeiros assumem e porque só 7% chega na terceira. O estudo de governança veio para entender a mortalidade de tanto negócio bacana, tanto negócio que faz um sentido danado e por que morre tanto. Porque poucos conseguem sobreviver. E o estudo de governança, ele mostra 2 momentos críticos. E nós que trabalhamos com as empresas, nós temos que saber identificar em qual momento as nossas mineradoras, as nossas empresas estão passando por aí. Principalmente os advogados que trabalham com empresas pequenas e médias. Tá? Ou os profissionais que estão trabalhando com ela. Tem 2 grandes momentos que a empresa precisa de ter e mudar o jeitão que ela está trabalhando. Porque a empresa o dono vai acontecer, o fundador geralmente vai tendo desenvolvendo um faro fantástico daquilo ali, ele tem coisas e vai acontecendo, tem uma coragem. Então, o dono brasileiro tem uma coragem fora do comum para investir parte do patrimônio dele num negócio que ele acredita e vai e tudo, mas acontece, tem 2 momentos que precisa dar uma parada para organizar, porque se não parar, não organizar, não vai ter robustez e estratégia para dar conta dos que está vindo. O primeiro momento é esse processo que a gente chama em governança de processo da diluição do capital de controle. Eu sou uma pessoa solteira, recebo uma bolada ou vendo alguma coisa e de repente eu resolvo ter esse patrimônio e vou investir numa empresa. Seu caso, o que acontece com esse meu 100%? Antigamente era 50-50, hoje a turma mais nova não acontece nada, tá bom? Você blinda o terceirizado, o circunstancial, a turminha que tá aí. Mas se você tiver 3 filhos, você não blinda filho. Herdeiro é herdeiro e ninguém tira de herdeiro coisa. Então, o 100 que era só seu, de repente você tem 3 filhos, passa a ser 33, 33 e 33. Os meninos começam a crescer, começam a fazer test drive fora de hora, começa a ter um processo natural de diluição de capital de controle. Tá entendendo? Aí vai crescendo e tudo. Então, é a questão, enquanto o dono está vivo, o fundador está vivo, tudo funciona na empresa do jeito que ele é. Vem a segunda geração, que é uma geração de uma sociedade entre irmãos. Os conflitos começam, mas nada que você não consegue harmonizar num almoço de domingo, por exemplo. Tá? O problema é da segunda para a terceira.
Porque se eu não organizo as regras do jogo aqui na segunda para a terceira, da segunda, que é uma sociedade de irmãos, eu passo para um consórcio entre primos. E aí, cara, o sarceiro está armado. A empresa não consegue aguentar o tamanho de conflito que tem dentro da própria família nela mesma em cima do negócio. Está claro esse processo da diluição de capital de controle? E tem um momento que é tão difícil quanto esse que nós acabamos de falar, que é o que a gente chama, tecnicamente, o divórcio entre a propriedade e a gestão. É aquele momento que o dono sai da gestão, ele quer cuidar da vida dele, ele já montou, está cansado, tem uma doença, não pode estar mais no dia a dia, e contrata o executivo de mercado para tomar conta da empresa. E se a empresa não estiver preparada para esse segundo momento, está armado o sarceiro. E nesses dois momentos você tem que ter regras muito claras. O processo da diluição de controle exige que você tenha regras muito claras de sucessão, quem é que vai poder fazer parte da empresa, quem é que vai ter, que se tem competência, se tem regras, se não tem, tem que domesticar a família para essa passagem transacional, né, transgeracional, para que a empresa você blinde o negócio. Governança vem para blindar, em primeiro lugar, o negócio e, às vezes, como eu já disse, blindar o negócio do próprio dono. Tá? E na hora que o dono sai da gestão e contrata um executivo de mercado, que são os dois momentos chaves. Vamos dar um exemplo prático, para a gente entender o que é isso, porque isso é base. Isso aqui é teoria da firma, gente. A gente tem que entender isso, porque governança é entender isso e o porquê disso, né? Vamos entender isso aqui. Vamos colocar um exemplo de uma empresa que todo mundo conhece, que é a Sadia. A Sadia é uma empresa, né, coisa muito, né, quase centenária, né, que ela foi criada, né, foi montada, né, por um senhor Chantano Fontana, né, e que ela foi crescendo ao longo do tempo, né? Então a Sadia foi. Depois de não sei quanto tempo, assume a presidência do conselho da Sadia o neto, terceira geração, que na hora que viu a Sadia falou assim, olha, nós temos que dar um jeito nisso aqui. Porque o que acontece nessa sociedade entre irmãos, né? O negócio está indo muito bem. E aí os meninos começam a casar. E aí começa ali, de repente você está no almoço de domingo e fala assim, você viu? Seu pai deu o carro para o fulano. Você fica de olho, estão te passando a perna, aqueles terceirizados que vão colocando e que você no almoço de domingo faz. É muito comum, o negócio dá muito certo, você começar a harmonizar conflitos da própria família, é isso. Então você tem uma norinha, tadinha, que ela tá meio depressiva e não sei o que tem. Então o que essa norinha queria? Ah, ela teria um sonho de ter uma boutiquezinha. Então o negócio tá indo bom, então vamos deixar meu filho feliz através da mulher. Vou montar uma boutiquezinha. E você começa a fazer pequenos negócios para todo mundo. Tem um neto que não quer trabalhar, que é artista, monta uma banda pro sujeito, e aí vai. A Sadia, ela cresceu. Junto ela foi muito bem, ela cresceu, ela tinha muitos negócios, ela tinha uma holding de negócio, ela tinha empresa de aviação, empresa de turismo, várias academias e tudo. E quando o Furlan assume o controle da Sadia como chairman, né, presidente do conselho, falou assim, nós vamos ter que voltar a Sadia para o ambiente, para o negócio normal, né, aquele negócio básico dela que é a alimentação. E demorou 16 anos para voltar a Sadia para o setor de mineração, de alimentação. Tentou nesse período, era um plano, né, uma audácia estratégica da Sadia, tentou 2 vezes comprar a Perdigão e não conseguiu. Porque os advogados da tia, do interior, não deu conta, não conseguiu e tudo. Muito bem. O Furlan é convidado pelo presidente Lula a fazer parte do ministério dele na primeira gestão Lula, da primeira vez que ele foi. E a gente perguntava para o Lula, pro Furlan assim, Furlan, você ficou doido? Ministro do Lula, R$8.000, sua mulher gasta isso no Shopping Iguatemi em minutos.
Não, mas a gente vai fazendo, a gente quer, eu acho que essa iniciativa privada e pública no Brasil tem condição de dar certo, papapá, papapá. Eu tenho um sonho, por exemplo, de ser embaixador da Itália no Brasil, vai entender sonho de dono, né? Mas dono é dono, ele pode sonhar o que ele quiser, e foi e tudo, e a gente perguntava, e a Sadia? Ah, contratei um diretor financeiro, o Adriano, um cara formado em Harvard, conhece tudo de Wall Street. A minha competência técnica perto do Adriano é pequena demais. A Sadia vai ficar muito melhor pela competência técnica do Adriano e pelo nível network que o Adriano tem no mundo e principalmente em Nova York, a Bolsa de Nova York, que é isso que nós queremos, empresa grande, papapá, papapá, papapá. E foi. Muito bem. Fevereiro de 2007, Adriano sugere uma operação de derivativo na Sadia. Era uma operação que estava ganhando muita força em Nova York, ele muito articulado, traz para cá. Custou a passar isso, entendeu e tudo, mas teve aprovação. E mexer com derivativo, você mexe com o fluxo de caixa da empresa. Fizeram a operação e a empresa foi muito bem, a operação foi muito boa. O caixa da Sadia deu uma equilibrada no jeito. No segundo semestre de 2007, muda alguma coisa em Nova York, Adriano melhorou mais. Se a primeira foi boa, agora está na hora de a gente fazer a segunda, que vai ser muito melhor. E tentou a segunda e fizeram, e que foi infinitamente melhor do que a primeira. Tá? Fevereiro de 2007, fazem uma terceira operação de derivativo da Sadia. Só que dessa vez, em 2008, você pega a crise do subprime americano. Resumo da ópera. O patrimônio da família Sadia vai para o ralo em 70% com essa operação. E nós vimos o fulano voltar à cena de novo, bater na porta da Perdigão e falar, me compra agora. Você vai ter o melhor negócio e você vai salvar minha família. E naquele momento eles fizeram a BR Foods, que está indo muito bem, obrigada, 70% Perdigão, 30% Sadia. Tá claro, gente? É disso que nós estamos falando. Quando você sugere a operação de derivativo, e o negócio foi tão sério, essa situação foi tão séria, que foi a primeira vez que a CVM não fez acordo com as empresas, porque o conselho da Sadia não foi eficiente, ele não levou em consideração o risco para o patrimônio da Sadia. Foi a primeira, foi histórico isso no mundo corporativo brasileiro, pela falta de diligência que o conselho da Sadia na época não levou em consideração os riscos que a própria Sadia estava correndo. Tá claro? Porque esse é um ponto. Quando a gente coloca a empresa na mão de outras pessoas que não são os donos, eles não têm a mínima responsabilidade com o patrimônio que eles estão colocando. E se o dono não estiver muito em cima, olhando o que está sendo feito, o cara pode tomar decisões ali pensando muito naquilo que é importante para ele, em detrimento daquilo que é importante ou que vai garantir a sustentabilidade da empresa ao longo do tempo. Esse é o processo básico, a essência básica de um processo de governança, que a gente chama conflitos entre agências. Ok? Que é o que nós vamos estar conversando agora, né? Fora, depois do nosso café. Nós temos 11 minutos para o café, tá? E o que nós vamos estar falando é sobre os conflitos de agência, que eu prefiro entrar nisso depois do café para a gente ter uma linha de raciocínio. Então, eu pergunto agora se vocês têm alguma dúvida, se faz sentido o que nós falamos da visão, né, da governança do Estado, e estamos começando a sobrevoar agora os conceitos basicões, tá, de governança corporativa. E isso que nós falamos agora, tá? Que é esses dois momentos críticos. Se vocês conseguem identificar isso nas empresas de vocês, tá? Se vocês conseguem identificar isso e entender, né,
o momento que as empresas estão, até para vocês poderem estar trabalhando e ajudando a estruturar minimamente uma estrutura de governança das empresas de vocês. Esses são os dois momentos críticos que as empresas têm que parar para ver e estudar uma estrutura para eles poderem harmonizar os conflitos que nascem desses dois momentos que são críticos. Então, a primeira pergunta é: faz sentido vocês entenderam o exemplo da Sadia nesses dois momentos? Na hora que o Adriano, por exemplo, ele sugere 1, 2, 3 operações de derivativo, ele estava pensando no melhor para a Sadia ou melhor para o bônus dele, porque ele recebe por performance? Por que a CVM não fez acordo com o CUT? E todos eles, na época, responderam ao processo civil criminal, e na época nem tinha a 12.846, que ela só veio em 2013.